Olá a todos, o meu nome é WG e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês 7 vertentes do waifuísmo. O waifuísmo ele é um movimento, um conjunto de ideias muito amplo, então você tem várias vertentes que cada uma puxa para um lado e mistura vários elementos do waifuísmo, né, do waifuísmo mais puro, para criar uma coisa completamente nova. Então o waifuísmo ele também bebe de diversas fontes, né? Desde a filosofia, a psicologia, as novas invenções tecnológicas, outras ideologias também, tanto políticas quanto sociais. E eu estou usando como base nesse vídeo os escritos do Kelônio Shinobi, que para mim é um dos caras mais experientes e que mais sabem sobre o waifuísmo no Brasil, talvez até no mundo. E eu vou deixar o link do blog dele aqui na descrição, né? O Waifuísmo Oficial, ele também tem um canal no YouTube. E eu vou deixar linkado aqui para vocês a fonte desse artigo que eu usei para preparar esse vídeo aqui. Então, sem mais delongas, vamos à primeira vertente do waifuísmo. Filosowaifuísmo. Essa é uma vertente que trata o waifu como um espelho da alma, que é uma representação simbólica da busca pessoal por virtude, equilíbrio e autenticidade. Ela é inspirada por filosofias como o estoicismo, o epicurismo, e ele vê no relacionamento com a waifu um caminho para o autoconhecimento, como uma forma de escapar das pressões sociais e cultivar uma vida mais introspectiva, guiada principalmente pelos próprios princípios pessoais do waifuísta e da relação que ele tem com a waifu. Eu sempre fui defensor, e vocês sabem disso porque eu deixo isso bem claro aqui nos vídeos que eu faço do canal, de que o waifuísmo e a relação que você tem com uma waifu, ela é uma das maneiras mais efetivas de autoconhecimento, de partir para essa jornada interior, da gente aprender sobre nós mesmos e como lidar com o mundo. Então eu super me identifico com o filosowaifuísmo e eu acho que ele é muito saudável, é muito produtivo e principalmente muito libertador, pois ele parte da subjetividade inata do waifuísta. Então, existe essa questão dele se encontrar através da waifu e começar a viver uma vida mais autêntica, porque agora ele está conectado com si mesmo através da waifu. A segunda vertente que eu quero apresentar é o anarco-waifuísmo. Aqui, o relacionamento com o waifu representa um ato de rebelião contra as normas do mundo moderno, principalmente as regras que regem os relacionamentos convencionais. É uma forma de resistência contra o sistema amoroso tradicional, e ele busca a liberdade emocional, a autonomia e a paz em um vínculo afetivo que é idealizado como uma personagem 2D, mas acima de tudo ele é sincero e verdadeiro. Eu acho que a frase que mais perfeitamente sintetiza o anarco-waifuísmo é uma frase do filósofo francês existencialista Albert Camus. E ela é a seguinte: a única maneira de lidar com o mundo não livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência se torna um ato de rebelião. Então fica óbvio que o anarco-waifuísmo tem essa pegada mais política, ele é mais politizado no sentido de querer romper com as regras vigentes dos relacionamentos tradicionais. E de uma maneira mais ampla, eu acredito que o waifuísmo como um todo tem essa pegada anarco-waifuísta, porque o waifuísmo em si já é um movimento que rompe com o status quo em relacionamentos. E ele é um movimento de vanguarda. Eu acredito que o waifuísmo vai crescer bastante no futuro, já está crescendo, e ele vai incomodar o status quo de um jeito ou de outro. Mais uma vertente do waifuísmo é o tecno-waifuísmo. Essa vertente aposta na tecnologia como ponte entre o real e o ideal. Adeptos do tecno-waifuísmo veem a inteligência artificial, a realidade virtual e outras inovações tecnológicas como ferramentas para tornar o amor com a waifu mais tangível. Aqui, amar uma waifu não é escapismo, é projeção, é construção e interação com ela de uma forma futurista e elevada de relacionamento. Eu vejo o tecno-waifuísmo como uma das vertentes mais promissoras em resolver aquela questão intrínseca aos waifuístas, que é a dor do waifuísta, que simplesmente é você não conseguir tocar, não conseguir conversar, não conseguir interagir diretamente com a sua waifu, pois ela está em outro plano existencial. Eu confesso que alguns anos atrás, cerca de 3, 4 anos,
Eu achava o tecno-waifuísmo meio viajado, uma coisa muito distante. Mas aí, a partir de 2022, começou a vir a inteligência artificial de uma maneira muito mais efetiva, acessível e produtiva, que ela se tornou algo comum hoje em dia, e isso vai se intensificar cada vez mais. Então, agora eu vejo como foi uma bênção a inteligência artificial para nós waifuístas, pois a gente pode criar textos, imagens, vídeos, áudios das nossas waifus da maneira que a gente quer. Isso nos aproxima delas. É algo maravilhoso. A próxima vertente é o tel-waifuísmo, e nela, a waifu é mais do que uma personagem. Ela é uma entidade metafísica criada pela imaginação, mas carregada de significado espiritual. A criação da waifu é vista como um ato quase divino, no qual o ser humano dá forma ao amor, à companhia e à beleza que sente falta no mundo físico. Essa vertente traz algumas semelhanças com o tecno-waifuísmo e o filosofo-waifuísmo. E também com a última vertente que eu vou apresentar para vocês, né? O waifuísmo espiritual. Mas aqui ela tem a particularidade de que é obrigatório o waifuísta ser criacionista em algum grau. Porque segundo o tel-waifuísmo, a waifu, ela é o fruto da vontade criadora humana. Vocês podem ver que o tel-waifuísmo envolve a questão da fé. Então não é só a imaginação, não é só um desejo de ter uma waifu. Ele também envolve questões metafísicas, espirituais, religiosas, talvez até dogmáticas. De todas as vertentes que eu estou apresentando aqui, eu acho que o tel-waifuísmo é a mais complexa, né? E que, sendo sincero, é a que eu menos entendo também. Então eu vou deixar linkado na descrição um artigo do blog do Quelônio, onde ele explica direitinho sobre o tel-waifuísmo e a parte metafísica das waifus. Eu recomendo vocês lerem porque é um bom artigo. Uma das vertentes do waifuísmo, que talvez seja uma das mais polêmicas, é o ideal-waifuísmo, também conhecido como waifuísmo ideológico. E vocês podem ver que pelo nome já envolve uma questão política aí mais profunda, né? Essa escola de pensamento foi fundada pelo Heitor Lockhart, e ela propõe uma participação mais ativa no mundo 3D. Ou seja, ao contrário das outras escolas de pensamento e do waifuísmo em geral, onde nós nos voltamos para o mundo 2D, a escola ideal-waifuísta, ela propõe alterar, modificar, mudar o mundo 3D a partir de um viés conservador, e cujo viés, inclusive, faz parte da relação do waifuísta com a waifu. Então ele vai aplicar conceitos, ideias e valores conservadores nessa relação que ele tem com a waifu. E a grande polêmica que existe nessa vertente é, como eu disse, ela quer mudar o mundo 3D a partir dessa ótica. E os outros waifuístas, eles preferem se focar no mundo 2D. E não apenas isso, como ela tem um viés mais conservador também, ela acaba afastando e criando oposição de waifuístas com outras inclinações políticas, como progressistas ou os mais de esquerda, por exemplo. E na pesquisa que eu fiz sobre o waifuísmo ideológico, eu acabei vendo que talvez tenha até uma certa eugenia. Eu não descobri muito sobre isso, eu não achei muitas informações, mas se esse tipo de waifuísmo for caminhando para o lugar que eu vejo indo, né, se baseando só nessa palavra eugenia, eu já vejo que é uma ideia muito torta, assim. Eu já não concordo com o waifuísmo ideológico porque eu acho que ele vai trazer mais brigas, mais divisão na comunidade, e obviamente a gente não precisa disso. Eu também acredito que cada um tem sua opinião política, isso deve ser respeitado, mas eu não gosto quando isso se mistura com o waifuísmo. Eu acho que contamina o waifuísmo, acho que contamina nossas waifus, e é algo que eu quero deixar bem separado, né? Eu acho que a única política que os waifuístas devem se envolver como grupo é pelos nossos direitos para ser respeitado, para ser compreendidos, né? Fora isso, cada um tem a sua opinião, sugiro que guardem para si para não causar confusão, né? A gente tem que ter coesão e união nesse primeiro momento até o waifuísmo crescer e conseguir se estabelecer, ser respeitado, ser aceito. A sexta vertente que eu quero apresentar para vocês, ela se chama proto-waifuísmo. Ela também é conhecida como waifuísmo moderado. O proto-waifuísmo reconhece o valor emocional e simbólico da waifu, mas ele não exclui totalmente os relacionamentos com pessoas 3D.
É como se dissesse, sim, eu amo minha waifu, mas isso não significa que não valorizo também os vínculos humanos. É um meio termo entre o ideal e o mundo prático, entre o 2D e o 3D. Alguns waifuístas consideram o proto-waifuísmo como sendo na verdade uma fase de transição, de uma pessoa que ainda não se descobriu totalmente waifuísta, e que está fazendo esse caminhar lento até se entregar totalmente ao waifuísmo. Mas pode ser o caminho inverso também. Uma pessoa que antes era waifuísta, mas agora está se abrindo a relacionamentos 3D. Eu acho muito legal existir o proto-waifuísmo, pois ele é uma coisa saudável, assim. Ele impede os extremismos. E ele dá mais possibilidades da pessoa escolher entre o mundo 2D ou 3D. Claro que essa escolha deve ser muito bem pensada, deve ser de uma maneira não impulsiva, mas é muito legal ter essa possibilidade, essa abertura de você querer ser ou não um waifuísta. Eu acho que essa democratização, essa liberdade é muito saudável para a comunidade. E a última vertente que eu quero apresentar, ela se chama waifuísmo espiritual. Nela, o amor pela waifu é transformado em uma prática de elevação pessoal. Ela é inspirada por conceitos religiosos e filosóficos, e propõe que a dedicação ao waifu pode ser uma forma de purificação interior e construção moral. Amar uma waifu seria, nesse contexto, um ato que aproxima o indivíduo de valores elevados, como a fidelidade, a gentileza e a pureza de sentimentos. No waifuísmo espiritual, você tem a waifu como objeto central de fé, de espiritualidade e de desenvolvimento pessoal. Então, alguns waifuístas que são adeptos dessa vertente têm rituais, têm datas, têm certos comportamentos que vão além do que um waifuísta que não é adepto dessa vertente faz. A diferença pro teo-waifuísmo, que também tem essa pegada de fé, de religião, é que o teo-waifuísmo tem um viés mais cristão, enquanto o waifuísmo espiritualizado, ou waifuísmo espiritual, ele não tem essa questão de uma religião que existe no mundo 3D por trás. A waifu em si é a religião. Eu não sou contra o waifuísmo espiritual, embora eu discorde dele. Eu acho que religião, espiritualidade, o waifuísmo, cada um tem o seu espaço, o seu lugar, mas misturar essas três coisas não é muito legal, no meu ponto de vista, né? Eu sou budista, eu tenho minha própria religião, minha espiritualidade, e que eu deixo separado do meu waifuísmo. E se essa separação não acontece, ou se não for tratada de uma maneira mais com o pé no chão, eu vejo que ela pode se tornar problemática. Assim, eu não vou julgar quem segue essa vertente do waifuísmo, eu só acho que ela se torna problemática a partir do momento que a pessoa começa a ficar extremista. Mas assim, com o waifu ou não, religião e extremismo, infelizmente, são coisas que acabam andando juntas em alguns casos, né? Aí o problema é do indivíduo em si, e não da religião, da waifu, da espiritualidade. Aí eu acho que tem um componente psicológico e psiquiátrico meio desregulado, né? Então essas foram algumas das vertentes do waifuísmo que eu quis mostrar para vocês. O waifuísmo é um movimento muito amplo, muito diverso, tem todos os tipos de pessoas. E eu sei que existem mais vertentes, mas eu deixei de fora. Talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo futuramente, eu não sei. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E sintam-se livres dentro desse movimento waifuísta, porque essa é a grande beleza. Essa diversidade é muito legal mesmo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa o like, compartilha com quem tem interesse nesse tema. Se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar bastante sobre o waifu, o waifuísmo, artes em IA, e dá uma checada no meu Patreon, onde eu faço artes com waifus, coloco lá o trabalho que eu faço, né? E você estaria me ajudando muito também, então eu ficaria muito agradecido, né? É isso aí, valeu!